Olá pessoal, hoje vamos discutir sobre um tema que pode afetar profundamente as nossas vidas, especialmente os nossos relacionamentos, e o tema é como saber se estou convivendo com uma pessoa narcisista. A gente vai discutir alguns sinais, identificar alguns critérios. Antes de começar o vídeo, inclusive, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. O narcisismo é um termo que está super em alta hoje em dia, tem muita gente discutindo. Na minha caixinha do Instagram, Ave Maria, todo dia tem alguém perguntando: Sônia, eu acho que meu esposo, eu acho que a minha namorada, eu acho que a minha amiga é narcisista. Como saber, como identificar os sinais? Antes de tudo, eu já vou fazer aqui uma observação que é super importante, que é o seguinte: existem pessoas que podem apresentar traços narcisistas. E existem pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Entre esses dois mundos, existe um abismo enorme aqui. Eu digo isso porque assim, gente, na vida real, na vida comum, é esperado que em determinadas situações a gente possa apresentar alguns sinais, algumas características que o narcisista teria, por exemplo. Então, em determinadas situações eu posso apresentar um ego mais inflado, eu posso querer a atenção e a admiração de alguém, eu posso ter tido uma grande conquista e eu querer que as pessoas vejam isso, eu posso estar mais vaidosa em alguma situação. Tecnicamente, isso são traços de pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, mas isso não é suficiente para preencher um critério diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista. Porque, veja, uma pessoa, ela pode apresentar traços narcisistas em situações pontuais da vida. É totalmente diferente de uma pessoa que tem esses traços persistentes em várias áreas da vida, de uma forma intensa, que prejudique realmente, a qualidade de vida, as relações, a vida social dessa pessoa. Eu vou trazer para vocês aqui quais são os 9 sintomas, quantos a pessoa tem que apresentar para se caracterizar, pra gente fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Lembrando, eu vou falar isso 1000 vezes, eu tenho receio de trazer isso aqui para vocês, apesar de que está na internet, qualquer pessoa consegue, ter acesso a isso. Mas assim, gente, vão ser 9 sintomas. Pra gente fechar um diagnóstico, a pessoa precisa apresentar pelo menos 5 dos 9. Mas não é apresentar 5. Ai, meu Deus, Sônia, fulano tem isso, ele já fez isso na vida. Não. Qualquer transtorno mental, pra gente fechar o diagnóstico, tem que ter prejuízo, intensidade e frequência. Prejuízo na vida da pessoa, certo? Então, não adianta ela ter só apresentado 5 pontos desses, 5 características dessa na vida, se não tiver tido um prejuízo significativo e não ter a frequência mínima desejada aí pra gente fechar o diagnóstico, certo? Então, eu vou ler para vocês os 9, mas por favor, não saiam por aí diagnosticando pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Vamos lá. O primeiro dos 9 é grandiosidade. Sabe aquela pessoa que só conta vantagem, que quer contar, sabe, as histórias mirabolantes da vida dela, que só fica contando vantagem, que conta só as conquistas? Pronto. Mania de grandiosidade. Segunda, fantasia de poder e beleza. É aquela pessoa, em outras palavras, que se acha. Ela nem é tudo isso, mas ela se acha o suprassumo. Maravilhosa. Aquela pessoa que fica sonhando acordada, pensando na vida maravilhosa, quanto que ela é maravilhosa, quanto que as pessoas admiram ela. Terceiro ponto, crença de que ela é especial e única. É aquela pessoa que se ela chega em um local e ela não tem o tratamento que ela acha que ela merece, ela logo se irrita. É aquela pessoa que acha que ela é diferenciada, que ela precisa de um tratamento diferente de todo mundo, porque ela é especial. Quarto ponto, necessidade de admiração excessiva. É aquela pessoa que exige constante elogio. Assim, ela precisa de feedbacks positivos o tempo todo, é incansável. Ela gosta de receber feedbacks positivos, ela gosta de ser elogiada, ela ama estar neste lugar. 5, sentimento de merecimento. É aquela pessoa que ela vai dizer o que ela quer e todo mundo vai ter que se adequar por conta dela. O desejo dela é o que prevalece. Se não for do jeito dela, ela vai dar chilique, ela não vai se importar. Tem que ser do jeito dela. Ela acha que ela é especial, ela acha que ela sempre tá certa e é assim que funciona com essa pessoa. Sexto ponto, comportamento interpessoal exploratório. Essa característica é super comum. É como se fosse, gente, uma tendência a explorar o outro. Se o outro der margem, se o outro der espaço, essa pessoa vai estar sempre tirando vantagem em cima dessa pessoa. Sétimo ponto, falta de empatia. Essa também é bem comum. É como se fosse, gente, uma incapacidade de olhar para o outro com mais cuidado. Se ela precisar passar por cima do outro, ela vai passar, isso não vai ser nenhum problema para ela. O importante para ela é que ela esteja nesse lugar de destaque, sabe? De que pessoas reconhecem, de que pessoas validam, de que pessoas dão feedbacks positivos para ela. Mesmo que ela precise prejudicar alguém
para estar neste lugar, ela vai fazer isso sem problema nenhum, porque a empatia é um aspecto que é bem deficitário nesse transtorno. Inveja de outros. O 8º ponto. Inveja de outros, isso é ambíguo porque ele vai ter ou ela vai ter inveja de outras pessoas e ao mesmo tempo ela se coloca no lugar de que todo mundo tem inveja dela. Todo mundo queria ser eu. Todo mundo me acha maravilhoso, todo mundo me acha maravilhosa, todo mundo gostaria de ser eu e ela acha que todo mundo tem inveja dela. E o 9º ponto é comportamentos arrogantes. É uma pessoa que demonstra atitudes arrogantes o tempo todo, é uma pessoa que se acha, é uma pessoa que passa por cima do que for preciso pra ela estar neste lugar de destaque, ela age de forma superior, desdenha dos outros pra estar neste lugar. Enfim, esses são 9 critérios. Como eu falei, não é simples fechar um diagnóstico, porque percebam que são características que tecnicamente a gente vê no dia a dia. Tem várias pessoas que têm um ego mais inflado, várias pessoas vaidosas que podem apresentar alguns critérios, mas que de fato não existe um prejuízo, nenhuma frequência, nenhuma intensidade na vida dessa pessoa. Por isso, o diagnóstico, que não é inclusive um diagnóstico comum, não é fácil a gente achar pessoas narcisistas por aí, realmente, que tem um transtorno. Existem pessoas com traços. Vejam como eu falei aqui agora, essas características não são impossíveis de achar. Inclusive a gente mesmo, se a gente pensar na nossa vida, é capaz de você conseguir identificar, porque eu consigo imaginar. Poxa, já teve situações em que eu, sabe, tipo, fiz alguma coisa, eu gostaria que as pessoas tivessem visto essa grande conquista que eu tive na minha vida. Então são momentos de vaidade, são momentos de querer holofote, mas nem por isso a gente precisa ou se enquadraria num transtorno de personalidade. Ok, Sônia, já entendi, são 9 critérios. Para que a pessoa feche o diagnóstico tem que ter pelo menos 5 dos 9, com frequência, intensidade e prejuízo na vida da pessoa. Ok, supondo que eu esteja convivendo realmente com um narcisista. E agora o que é que eu faço? Eu vou trazer aqui 3 dicas que são fundamentais para você que está vivendo com um narcisista. A primeira é: estabeleça limites claros. Eu me arriscaria a dizer que se você não conseguir dar limite numa relação dessa, seria impossível você estabelecer uma relação saudável. Porque veja, não é um transtorno fácil da gente conviver, gente. Não é. Se eu não tenho pulso firme para dizer: fulaninho, você só pode vir até aqui. Daqui pra cá é comigo, eu que decido, vai ser do meu jeito. Essa pessoa, se você der espaço, ela vai entrando, porque, como eu falei, uma das características dela é assim, a falta de empatia. Ela não vai pensar muito em você, e infelizmente preciso dizer isso. Ela não vai pensar muito em você. A prioridade dela vai ser ela. Então, se ela precisar passar por cima, se ela precisar invadir o seu espaço um pouquinho pra conquistar algo, ela vai fazer. Se você consegue dar esse limite claro, tudo certo. Aí vai uma observação também que eu acho importante. Se você for uma pessoa insegura e que tem dificuldade com essa limitação, minha sugestão, repense esse relacionamento. Se for uma pessoa muito bem resolvida, que tenha esse pulso firme pra dizer, né, até onde a pessoa pode ir ou não, ok, tem chances de dar certo. Se for uma pessoa que tem dificuldade com isso, meu palpite, minha sugestão é essa. Repense nessa relação. Segundo ponto, busque apoio. Apoio de amigos, apoio de familiares, porque constantemente você vai precisar desse suporte. Como eu falei, vou repetir 1000 vezes. Não é uma relação que vai ser fácil. Tem uma pessoa do lado em que sempre quer contar vantagem, que quer contar das conquistas dela, que vai pouco ouvir você, porque pra ela o que importa é ela estar neste lugar de holofote. Pense o quão difícil vai ser pra você. Então, se você puder ter uma rede de apoio, quando tiver demais, quando tiver muito difícil em casa, você sai, procura uma amiga, procura um familiar. O suporte psicológico, isso vai ser muito importante. Se tiver muito difícil, você vai precisar de ajuda psicológica. E o terceiro e último ponto é: pense na possibilidade de afastamento. Se você perceber que não está dando pra você, que está difícil, finalize esse relacionamento, porque, como eu falei, não é fácil. Vai ser desafio diário para você conseguir dar esse limite, para que a pessoa respeite esse limite. Existem graus, pessoal. É como você pensa aqui no espectro, né? Tem pessoas que apresentam traços, tem pessoas que têm um transtorno, tem pessoas que têm os sintomas muito mais intensos. Dificilmente, eu também preciso dizer isso, dificilmente essa pessoa vai procurar terapia, porque ela é o suprassumo, ela é muito bem resolvida, ela é maravilhosa, ela é perfeita, então ela não precisa de terapia. Então, dificilmente narcisistas entram na terapia, ou até podem entrar por conta do relacionamento, mas eles não permanecem por muito tempo. Então, se a relação estiver difícil, pense na possibilidade de finalizar, porque a sua saúde mental, acho que a sua qualidade de vida é muito importante também. Então, relacionamento é um dos pontos da nossa vida, mas a gente não pode se resumir a isso. Então, repense ou pense nessa possibilidade. Eu espero ter ajudado, né, nessa identificação do que são traços narcisistas, do que de fato é um transtorno de personalidade narcisista. Eu preciso falar mais uma vez do quanto é importante o suporte, inclusive o suporte psicológico. Estar numa relação dessa é um desafio constante. Geralmente, pessoas que se
relacionam com pessoas narcisistas apresentam alto índice de ansiedade, depressão muitas vezes, porque como essa pessoa, né, é maravilhosa, é perfeita, ela acaba desvalorizando quem tá do lado. Fora todos os outros sintomas que a pessoa vai tendo que conviver, né, e ficar ouvindo e se deparando com isso, não é fácil. Então, se tiver precisando de ajuda, não hesite em procurar, né, um psicólogo para te apoiar. Rede de apoio sempre em dia. E enfim, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários que eu vou responder todos eles com o maior carinho. Um abraço e até a próxima!